Bom dia, o meu nome é Fábio Avigo, junto dos autores, os professores doutores Fábio Levi Siqueira e a professora doutora Ana Rosa Brandão, nós publicamos o artigo de nome Design Thinking and Non-Functional Requirements Elicitation, a Survey. O artigo ele se baseia em uma pesquisa de opinião, uma survey qualitativa que foi feita com desenvolvedores de software que tiveram experiências de usar o Design Thinking como um processo durante a etapa de licitação de requisitos e com o intuito aqui de investigar a existência de problemas atrelados a requisitos não funcionais dentro dessa abordagem. Antes de entrar no racional do projeto, eu vou falar um pouquinho sobre os dois conceitos principais aqui correlatos. O primeiro deles é o Design Thinking, como uma abordagem com foco na inovação, que pode ser utilizada para a descoberta de requisitos. O Design Thinking é uma abordagem centrada em humanos, né, que pode ser usada para enfrentar problemas complexos e traiçoeiros, com uma série de princípios que são focados na empatia com usuários, a prototipação rápida, tolerância à falha e ciclos iterativos de aprendizagem, né? Aqui eu mostro a figura do diamante duplo, que é uma das principais aplicações do Design Thinking, né? Em que você tem duas grandes etapas representadas pelos diamantes, a etapa da esquerda, que é a etapa do problema, a definição do problema, e da direita, que é a definição da solução. Então, elas se quebram em duas, né? Então a gente fica com 4 etapas aqui: divergente, convergente, divergente, convergente. A primeira é a descoberta do problema, para partir para uma definição do problema. Definido o problema, a gente parte para o desenvolvimento da solução, para a entrega da solução. E o resultado aqui, geralmente na forma de um protótipo, né, que pode ser iterado até se encontrar uma solução satisfatória, né? Então o Design Thinking ele é iterativo e baseado em equipes, né? Ele é muito focado principalmente no design de uma solução. Ele é voltado para os problemas que são traiçoeiros ou wicked. E, segundo um artigo recente de Weidelich e demais em 2018, não existe hoje uma padronização na aplicação do Design Thinking, mas ele pode ser utilizado de formas diferentes e com etapas diferentes de aplicação. O seu uso na engenharia de requisitos, ele desde o começo tem sido pensado, né? Alguns entusiastas apresentam que ele pode ser até uma nova forma de engenharia de requisitos por ajudar na resolução de problemas clássicos da engenharia de requisitos. E Brenner, em 2016, mostrou as formas em que ele pode ser utilizado como um processo, como uma toolbox ou como um mindset. E mais recente, Ren e demais apresentaram em 2019 as formas de integração com a engenharia de requisitos, sendo adiantado, que se relaciona diretamente com o processo, né, que é o que chamaram de upfront, uma abordagem que ele é utilizado como um pré-projeto para elicitar os requisitos. Como infundido, que ele está relacionado com o toolbox, em que você utiliza as técnicas do Design Thinking em etapas específicas de um projeto. Ou contínuo, que aí ele se relaciona com o mindset, de você utilizar os princípios do Design Thinking ao longo de um projeto, né? Possivelmente na forma de uma pessoa que vai trazer essa integração de uma forma contínua. Partindo um pouquinho sobre requisitos não funcionais, né, é importante primeiro lembrar o que são requisitos, né, que requisitos são condições que usuários precisam para resolver um problema ou atingir um objetivo. Eles são comumente quebrados em funcionais e não funcionais, sendo que os funcionais eles vão apontar o que deveria ser feito e os não funcionais o como algo deveria ser feito. Aqui a descrição do Glintz de 2017 de um requisito não funcional, que é um atributo ou uma restrição de um sistema. E restrições elas vão estabelecer justamente as justificativas para decisões de design e definir a forma de como você pode realizar uma determinada funcionalidade, né? Aqui eu trouxe as categorias de requisitos não funcionais apresentadas na ISO 25010. E aí, tendo esses dois temas, né, a gente parte para o racional por trás desse artigo, né? Primeiro, a popularidade do Design Thinking, né, e ele sendo utilizado
como uma técnica bastante frequente na engenharia de requisitos. Ele tem o foco na inovação, e os requisitos não funcionais, paralelamente, eles são um fator-chave aqui no desenvolvimento de software que impõe essas restrições às decisões de design. E há artigos recentes que apontaram possíveis problemas de requisitos não funcionais no design thinking, né? De você ter uma possível negligência de requisitos não funcionais que não sejam óbvios, né? Então, acho que a pergunta motivadora aqui por trás é se esse potencial de inovação que o design thinking traz, ele pode ser perdido devido à não consideração de requisitos não funcionais. Então, com isso, elaborou-se uma survey para trazer, buscar entender como as pessoas que utilizaram Design Thinking em projetos de desenvolvimento de software enxergam esse problema e se possuem ferramentas para resolver, né? Então, foi feita uma survey qualitativa aqui, buscando 50 respostas. Os potenciais respondentes eles foram identificados através do LinkedIn. A meta de 50 respostas ela é baseada em artigos de análise qualitativa que indicam que seria um número razoável para esse tipo de problema. E foram disparados convites aqui até que as respostas fossem atingidas, né? Tivemos uma taxa de resposta aqui de 8%. E elas foram gravadas no formulário para serem analisadas, e todos os dados não identificados eles foram disponibilizados no Figshare. E aí, no caso, as questões de pesquisa, né, o que buscou se analisar. A primeira delas é se há problemas de requisitos não funcionais no Design Thinking. A segunda, se requisitos não funcionais aparecem, eles se manifestam depois do Design Thinking, e se temos ferramentas para mitigar, né? Então o protocolo aqui, a amostra, foi de desenvolvedores de software que apresentavam experiência em Design Thinking. O filtro de busca, no caso para o LinkedIn, foram pelas palavras-chave de Design Thinking, Developer e Software. E o questionário ele foi composto de 16 perguntas para tentar entender o perfil do respondente, a experiência com o Design Thinking durante os workshops conduzidos e os resultados depois do workshop, né? Com uma hipótese aqui de utilizar o Design Thinking com a abordagem upfront, né? Ou seja, pegar um desenvolvedor que tenha tido experiência em um ou mais projetos que utilizaram a abordagem upfront, ou seja, o Design Thinking como um processo, para construir o protótipo, e esse protótipo ser a ferramenta para o desenvolvimento de software a posteriori, né? Então, identificamos nesses dois momentos, durante o workshop e após o workshop, o que foi feito com esse protótipo. Então, o resultado aqui da survey, primeira parte de perfil, né? Quanto à experiência, na média a gente teve desenvolvedores que tinham 9 anos de desenvolvimento de software, com até desenvolvedores mais antigos aqui, e experiência em anos com Design Thinking na média de 3 anos. A survey ela foi conduzida em 2020, e de projetos prévios aqui na média de 5 projetos que utilizaram Design Thinking. Quanto à função deles, a grande maioria foi de desenvolvedores de software, né, 57%, e as áreas de atuação, 42% atuam em serviços de TI e consultoria, 21% em sistemas financeiros e bancários, 10% na área da saúde e 1/3 em outros setores diversos. Quanto à resposta das perguntas de pesquisa, né? A primeira delas, quanto à identificação de problemas de requisitos não funcionais, essa figura aqui do lado, ela mostra a percepção de sucesso do Design Thinking com os pontinhos, um scatter plot, né? Cada uma das respostas gravadas em cada uma do nível de percepção de 1 a 5, sendo 5 percepção de muito bem sucedido e 1 de mal sucedido, né? Quanto a 4 categorias aqui no caso, né? Então, a primeira delas, essa barrinha azul, é a percepção global. No caso, o Design Thinking, quão bem sucedido ele foi como um todo para elicitar requisitos.
Na sequência, o vermelhinho é quanto a requisitos quanto a requisitos funcionais. Com bem-sucedido, o Design Thinking foi para elicitar requisitos funcionais. Para a barrinha amarela, com bem-sucedido, o Design Thinking foi para elicitar requisitos de usabilidade. E por fim, aqui é uma média das médias, né? Por isso que o verde é o único que aparece quebrado, que foi a percepção para cada uma das categorias aqui agregado, né? Então, com bem sucedido, o Design Thinking foi para requisitos não funcionais e com exceção de usabilidade. E aí uma percepção aqui que se tem é de um possível menor sucesso para todos os requisitos não funcionais, exceto usabilidade, né? E alguns comentários aqui de algumas das respostas abertas da pesquisa. Então, trouxe dois aqui de exemplo. Primeiro, é fácil deixar de lado alguns pontos de segurança de dados ou desempenho, quando isso não é um problema claramente evidente. E quanto a perguntado sobre dificuldade, responderam: eu não diria dificuldade, mas acredito que é necessário ter uma equipe técnica engajada que realize um levantamento de requisitos técnicos após o levantamento gerado pelo Design Thinking e ter uma lista de inegociáveis técnicos referentes à segurança, manutenibilidade, versionamento e portabilidade. Ou seja, dessa segunda resposta, interessante é que ele apontou que realmente era um problema e precisava dessa equipe levantando esses requisitos técnicos, do contrário, se corria o risco deles não aparecerem, né? E os números aqui da percepção de sucesso mostram a diferença, né? Eles ficam muito próximos para a percepção global e dos requisitos funcionais. De usabilidade até foram um pouco superiores, mas para os demais requisitos eles caíram bastante. Para a questão 2, quanto a requisitos não funcionais que não foram endereçados, eles foram identificados após o workshop. Aí a pergunta de como, né? Principalmente através de testes, de sugestões dos desenvolvedores, por fim, de sugestões dos usuários, né? E nas categorias de requisitos não previstos e que foram identificados durante o desenvolvimento de software, as 3 principais categorias que apontaram respostas, e aqui era uma pergunta também não obrigatória, ele poderia responder nenhuma, então as respostas 0 aqui também foram consideradas, né? Mas 49% dos respondentes apontaram problemas com desempenho, 47% com segurança e 49% também com manutenibilidade, né? Ou seja, foram requisitos não funcionais que não tinham sido identificados no projeto e que se mostraram relevantes mais para frente. Por fim, a questão 3, quanto às ferramentas, né? Aqui tem um word cloud de técnicas sugeridas que foram utilizadas, mas apesar de a gente ter perguntado sobre requisitos não funcionais, entende-se que, analisando os dados, talvez elas tenham só sido escolhidas para a sessão, não são diretamente os meios de melhorar a elicitação de requisitos não funcionais. E aí, quanto à conclusão, primeiro comentar sobre as ameaças à validade, né? Tem uma questão temporal aqui por trás que é tautológica, que é importante ressaltar, que o Design Thinking ele é utilizado de forma antecipada no projeto, né? Ele é uma técnica de inovação e pode ser que num momento do projeto ainda não se tenha dados suficientes para dizer que um determinado requisito ele é relevante, né? Então a questão tautológica aqui seria: quanto mais cedo eu sei de um problema, mais insumos eu tenho para tratá-lo, né? E isso não necessariamente é um problema do Design Thinking. Eu estou tratando em 2 momentos de observação só, né? No começo, quando eu tenho o workshop do Design Thinking e quando eu tenho já algum resultado ali de software rodando, mas são 2 momentos isolados, né? Seria interessante aqui você ter, talvez, por exemplo, um estudo de caso ao longo de todo o processo para acompanhar, porque você pode ter requisitos que surjam naturalmente das metodologias ágeis de desenvolvimento, ou de uma nova versão, ou de novos requisitos que surgiram ao longo do processo de forma natural, né? E é importante lembrar que o Design Thinking não é também a única abordagem. Ele optou-se por utilizar o Design Thinking como um processo
em algum momento, para você buscar as necessidades reais do usuário, mas ele não é necessariamente a única abordagem para você elicitar requisitos. Então, pode ser natural também o surgimento desses problemas com requisitos não funcionais. E algumas conclusões aqui. A primeira delas é a parte de evidências trazidas quanto a problemas com requisitos não funcionais, né? A gente tem de fato uma negligência de requisitos não funcionais que não sejam evidentes. A gente tem categorias mais problemáticas aqui, como a parte de desempenho, segurança e manutenibilidade. E uma vez entendido que isso pode surgir, surge a necessidade também de se provisionar, né? É importante ter pé no chão com a abordagem do Design Thinking aqui, de que ela é uma primeira versão do seu produto, mas que pode surgir desempenhos ali que quebrem aquele protótipo integralmente, né? Então, fica a dúvida aqui para projetos futuros de como que pode ser resolvida a questão temporal, ou seja, como que eu trago insumos para descobrir esses requisitos mais cedo, uma vez que eles mais cedos vão me ajudar a ter uma melhor abordagem, mas com isso em mente, como que eu provisiono aqui para requisitos que vão surgir mais para frente nesse processo. Aqui as referências. Esse é o resumo do artigo publicado. Obrigado.